Queridos, hoje Deus moveu o meu coração para fazermos uma mudança só mesmo nas posições das cadeiras da nossa igreja. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. E Deus tratou algo comigo hoje. E eu tenho certeza que vai tratar no coração de todos nós, para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Salmo de número 86. Livro dos Salmos, Salmo de número 86. Eu quero ler o texto do versículo 8 ao versículo 13. Salmo de número 86, do versículo 8 ao versículo de número 13. Glórias a Jesus. Salmo 86, do versículo de número 8 ao versículo 13. Glória a Deus. Quantos encontraram e podem dizer amém? Amém. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo do poder da morte. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, por favor. Glórias a Jesus. Meus irmãos, as cadeiras estão diferentes e de propósito. De propósito. Fui eu mesmo que fiz isso. Essa obra aí é minha. Eu e a Débora me ajudou um pouquinho, mas Gil também me ajudou. E tem um propósito nisso aqui. E já eu falo para vocês. Nós estamos nestas quintas-feiras do mês de abril, nós estamos tratando sobre disciplinas espirituais. Eu quero pedir aos irmãos que as cadeiras que estão encostadinhas não sentem nelas. Assente nas de cá, que isso tem um propósito, tem um objetivo isso. Nós estamos nestas quintas-feiras de abril estudando sobre disciplinas espirituais para uma vida abundante. E nós temos orado a Deus, eu vou aproveitar para dar o aviso que eu já ia esquecendo, pastor Daniel, nós temos orado todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 5:30 da manhã. Das 5:30 às 6:30 da manhã. Estamos orando ao Senhor aqui. E hoje, na oração, eu estava esta semana, desde a segunda-feira, orando aqui e pedindo a Deus uma palavra para o nosso culto de ensino aqui na quinta-feira. É claro que nós vamos tratar de algumas disciplinas espirituais, que eu já tenho algumas catalogadas para nós tratarmos aqui, neste mês de abril. Talvez a gente passe um pouquinho para alguma quinta-feira de maio. Mas eu venho orando esta semana. E eu disse hoje para Gil que duas coisas aconteceram que foram interessantes. Duas coisas aconteceram comigo esta semana. Mais precisamente ontem e hoje. Quarta e quinta-feira. Hoje, ao chegar aqui para orar, eu creio que se aqueles irmãos que estão orando aqui com a gente, presbítero Clebenel, pastor Daniel, diácono irmão Erinaldo, que vieram aqui, outros irmãos,
se perceberam a minha oração, hoje o Senhor moveu o meu coração para orar o tempo inteiro para a família, para a minha família, para a minha casa, para os meus familiares, envolvendo os meus irmãos, minhas cunhadas, primos, tios. O Senhor moveu o meu coração para isso. E ontem, o Senhor moveu o meu coração para orar em favor da igreja, em favor da nossa igreja. Então, durante todo o tempo que nós oramos aqui, senta para cá, Carol. Eu pedi, essas aí não podemos mexer. Pode vir para cá também, Larissa, pode passar. Não fica envergonhada, não. Pode vir. Hoje tem uma situação didática aqui para nós. Ontem, o Senhor me levou a orar pela nossa igreja. O Senhor moveu o meu coração e durante todo o tempo da oração, o Senhor me levou a orar pela nossa igreja. Eu orei pelos departamentos, por cada líder de departamento, pelos nossos cooperadores, pelos nossos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Orei pelas famílias. O Senhor moveu o meu coração para isso. Orar pelas famílias de cada um dos obreiros. Orei pela família de cada um dos obreiros. Então, eu venho esta semana pedindo ao Senhor para direcionar a minha mente, o meu coração, para aquilo que o Senhor queria falar conosco nesta quinta-feira de ensino da Palavra de Deus, dentro do que nós estamos tratando sobre disciplinas espirituais para uma vida abundante. E hoje pela manhã, enquanto eu estava orando, o Senhor moveu o meu coração para falarmos. Na semana passada eu falei sobre a disciplina da meditação na Palavra de Deus. Nós falamos sobre isso. E hoje pela manhã, o Senhor moveu o meu coração para falar sobre a disciplina da disposição mental. Disciplina da disposição mental. E o Senhor disse algo ao meu coração que nem a Gil sabe. O Senhor me disse que não era para falar nem para ela. E eu falei com ela que eu queria vir para a igreja hoje bem mais cedo, apenas 3 horas, 2h30, 3 horas. Eu disse, eu vou para lá, você me deixa lá na igreja, porque eu preciso fazer algo lá. E aí, como ela precisava vir mais cedo também, eu falei, então eu tenho que te contar o que eu vou fazer lá, só não vou te falar o porquê. O Senhor me disse claramente, o Senhor disse ao meu coração, mova as cadeiras de lugar hoje. Aleluia. Mova as cadeiras de lugar. Mude a configuração das cadeiras hoje. Mude a configuração das cadeiras. Eu acredito que todos nós, e para mim também como pastor, eu já acostumei sentar ali naquela primeira cadeira e dali olhar para a igreja e geralmente os irmãos sentam cada um no lugar, no mesmo lugar. Então eu já acostumei olhar e identificar os irmãos. É mais fácil para eu identificar quem não veio, às vezes identificar uma atitude, um comportamento e entender, olha, esse irmão, essa irmã está passando por alguma coisa, é mais fácil. E o Senhor me disse, mude as cadeiras do lugar. E eu quero dizer a vocês que, mesmo tomando um choque quando chegamos, é o mesmo templo. Só mudaram as cadeiras de lugar. Mas é a mesma casa. É o mesmo lugar da manifestação da glória de Deus. E o Senhor me disse hoje, você vai ficar na porta recebendo os irmãos. Hoje você vai ficar na porta recebendo os irmãos. Então fiquei na porta ali até talvez há 15 minutos atrás. E eu fui fazendo uma leitura do comportamento de todos que chegaram. O primeiro que chegou foi o irmão Marlon. E quando o irmão Marlon chegou, a gente estava ainda terminando de arrumar no finalzinho, e ele me perguntou, pastor, onde eu posso sentar? E eu falei com ele, senta onde o senhor quiser. E a pergunta do irmão Marlon me chamou a atenção, porque se as cadeiras não estivessem mudadas, ele não ia me fazer essa pergunta. Ele ia simplesmente chegar e sentar no lugar de costume. Algumas outras pessoas foram chegando e o Senhor foi me fazendo entender a atitude delas. E cada um chegou, deu uma paradinha, olhou. O Caleb chegou, quando estava orando, ele fez umas fotozinhas assim, mandou o WhatsApp de alguém.
mas chamou a atenção dele. Eu glorifiquei a Deus pela sua atitude, Caleb. Glorifiquei a Deus pela sua atitude. Eu glorifiquei a Deus pela atitude dele. Por quê? Porque chamou a atenção. E o Senhor me disse, olha a atitude das pessoas. O irmão Hildo chegou, mas a irmã Eliane e brincou. É claro, foi uma brincadeira, eu sei. E ele perguntou, eu estou procurando a Assembleia de Deus Missão de Everett. A irmã Irene chegou e brincou do mesmo jeito. Eu estou dizendo isso de coração aberto. E o Senhor foi me fazendo entender. O Senhor me disse, olha a atitude das pessoas. O Wallace chegou e deu uma paradinha, que ele sempre chega ali e senta no cantinho dele. Ele chegou e deu uma paradinha e eu falei com ele, pode entrar. Outros chegaram, puxaram a cadeira, como agora há pouco. Eu falei, não puxa, senta lá. Alguns chegaram e pararam ali na porta e olharam, deram um sorriso. Eu falei, pode entrar, fica à vontade, escolha um lugar para você sentar. E o Senhor foi me fazendo entender estas coisas. E daqui a pouco eu falo o que o Senhor me disse. No texto que nós lemos para o estudo da palavra de Deus nesta noite, o salmista está adorando ao Senhor com o Salmo de número 86. E ele começa dizendo, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. O salmista tem uma convicção. O salmista está olhando para as demais nações, cada uma com o seu Deus. E ele olha para estas nações e diz, Deus, as nações têm outros deuses, mas nenhuma delas tem um Deus semelhante a ti. Nenhuma delas tem um Deus semelhante a ti. E nada existe que se compare às tuas obras. Nada. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor. O salmista está declarando isso. E elas vão glorificar o teu nome. O salmista está dizendo, as nações vão reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro. As nações vão reconhecer a tua grandeza, o teu poder, o poder do Senhor para criar as nações. Elas vão reconhecer isto. Pois tu és grande e operas maravilhas. Nós precisamos ter esta convicção. O nosso Deus não é só um Deus grande, meus irmãos. O nosso Deus, além de ser grande, ele opera maravilhas. O que são maravilhas? São coisas que Deus faz e que nós não sabemos nem expressar. Que nós não sabemos nem detalhar. E nós só dizemos, são maravilhas. O salmista está dizendo, tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. O versículo 11, que é o texto que eu quero tomar para a nossa meditação, é o versículo que eu quero tomar para a nossa meditação. O salmista diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O salmista está dizendo, dispõe o meu coração para que eu tema só o teu nome, para que eu adore só o teu nome. Faça com que o meu coração esteja totalmente disposto a ti. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre dispor a mente e o coração, a disciplina da disposição mental. Todos nós, irmãos, precisamos aprender a ter esta disciplina. Todos nós precisamos aprender a ter a disciplina da disposição mental. Tudo que é novo para nós, tudo que é aquilo que a gente não conhece, nos desafia. Nos desafia. Desde o simples mudar algumas cadeiras.
e nós perdermos o referencial de onde é o nosso lugar para sentar, até os maiores desafios da nossa vida. Nos desafia. E nós, na maioria das vezes, preferimos não mudar as nossas atitudes. Na maioria das vezes, nós preferimos não sair do lugar que nós já alcançamos, porque é confortável, é cômodo. E toda comodidade é prejudicial. Toda comodidade prejudica a nossa vida. Toda comodidade nos faz parar de crescer. Toda comodidade nos estagna, nos deixa parado no mesmo lugar. Toda comodidade faz a gente perder os nossos sonhos, parar de acreditar, parar de sonhar, parar de buscar coisas novas. Toda comodidade limita a nossa vida. Toda comodidade faz a gente perder. Olha para mim, por favor. Toda a comodidade faz a gente perder a noção do que nós podemos alcançar. E nós precisamos aprender a dispor a nossa mente para coisas novas. Para coisas que nós ainda não conhecemos em Deus. Quantos de nós deixamos de crescer em Deus? Porque Deus quer que a gente mude a trajetória. Quantos de nós deixamos de conquistar coisas em Deus? Porque Deus quer que a gente saia do nosso comodismo. E a gente sabe disso. A gente ouve a voz do Senhor falando. A gente recebe profecias de homens e mulheres usados por Deus para isso. E a gente fica esperando e dizendo um dia, qualquer hora dessas eu mudo. Qualquer hora dessa eu saio do lugar. E a promessa de Deus continua de pé. O tempo vai passando. E nós deixamos de conquistar as promessas de Deus porque preferimos ficar no lugar da comodidade. Preferimos o comodismo. Em 1996, eu me formei soldado da Polícia Militar. E eu não queria ir para um lugar chamado Engenheiro Caldas. Eu não queria ir. Mas era o único lugar mais próximo da minha cidade, que é Governador Valadares, e que tinha asfalto naquela época, que eu tinha condição de ir pela minha colocação. Eu fui o 5º colocado num curso de 100 homens. E a diferença de nota do 3º colocado, os 3 primeiros podiam ficar em Governador Valadares, que é a minha cidade. E eu queria ficar em Governador Valadares. Eu fui o 5º colocado e a diferença de nota, da minha nota, 5º lugar, para o 3º lugar foi 11 décimos. E eu não fiquei em Governador Valadares por causa de 11 décimos. Então eu fui para Engenheiro Caldas e não queria ir. E eu procurei uma casa para alugar, eu precisava me mudar no sábado. E na quinta-feira eu não tinha conseguido uma casa ainda. E eu voltei para casa em Governador Valadares dizendo, eu não queria vir para este lugar. Eu fiquei nervoso porque eu não conseguia arrumar a casa, irritado. Eu tinha 20 anos de idade, sabia que Deus tinha um plano na minha vida. E então eu não estava entendendo o que estava acontecendo e dizia, Senhor, por que não deu certo? E eu lembro que na quinta-feira à tarde, tinha um amigo comigo, e eu voltei para casa, e quando nós estávamos no acostamento da rodovia 116, para pegar o ônibus de volta, eu falei para ele, Elias, eu não queria vir para este lugar.
E eu estou entendendo que Deus está me trazendo para cá. Não é o que eu queria. Deus vai mudar a minha vida neste lugar. Eu tinha recém-completado 20 anos de idade, crente, já era professor de escola dominical, mas eu estava passando por um momento de crise na vida espiritual. E eu fui para Engenheiro Caldas dizendo: Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe para cá. E Deus vai mudar a minha história neste lugar. Com 1 ano e meio que eu estava em Engenheiro Caldas, dia 21 de dezembro de 1997, eu estava sendo ordenado ao presbitério da igreja e Deus realmente tinha mudado a minha vida. E então eu fiquei em Engenheiro Caldas pensando: agora daqui eu vou sair da polícia militar e eu vou viver de tempo integral para a obra de Deus, porque este era o desejo do meu coração. E eu finalizei o ano de 1998 frustrado, porque eu queria dar baixa na polícia militar e servir ao Senhor de tempo integral na sua obra. E então eu tinha tentado alguns concursos na polícia militar, não tinha conseguido. E o meu pai tinha me dito assim: olha, eu falei para você que eu apoiava você entrar na polícia, mas não era para você ficar soldado a vida inteira, você tem que fazer um concurso. E eu tinha dito para ele: papai, Deus não quer isso para minha vida. O que Deus quer é que eu saia da polícia militar e viva de tempo integral para a obra de Deus. Eu estava convicto disso. Isso era 1999. E o meu pai ficou pegando no meu pé, falando. E aí, em 1999, segundo semestre, houve um concurso para sargento da Polícia Militar. Eu disse: eu não vou fazer esse concurso. Eu já havia tentado concurso para sargento, para cabo, para oficial. Eu disse: eu não vou fazer esse concurso porque não é isso que Deus quer para a minha vida. Mas, nos dias da inscrição do concurso, chegou para mim um soldado que formou comigo, soldado Batista. E ele me disse assim: Souza Silva, que era o nome lá da polícia, você vai prestar o concurso para sargento esse ano? Eu falei: não. E ele falou: olha, eu paguei a taxa do concurso. Mas precisa ter carteira de motorista na hora da inscrição no concurso. Eu pensei que era preciso ter a carteira de motorista na hora da inscrição, na matrícula, no curso, caso passasse. Eu estou tirando a minha carteira. E eu não vou conseguir tirar a carteira antes de fazer a inscrição no concurso, as inscrições vão fechar. Você quer fazer a inscrição com essa taxa que eu paguei? Eu falei: ah, Batista, eu não estou querendo fazer a inscrição. Ele falou: não, toma aqui, você já tem carteira de motorista. Eu tinha tirado carteira de motorista em 97. E ele falou: não, toma aqui, faz a inscrição lá, se você quiser me pagar, você me paga, se você não quiser, não precisa me pagar, eu já perdi esse dinheiro. Eu paguei ele depois. E aí eu pensei comigo: eu vou fazer a inscrição. Não vou estudar. E eu vou ser reprovado na prova. E eu vou chegar para meu pai e falar: tá vendo, papai? Não é a vontade de Deus para minha vida. Eu não vou fazer nem mais um concurso. Eu vou dar baixa da polícia e vou viver de tempo integral para a obra de Deus. E eu fiz a inscrição, concorrendo a 60 vagas. Então, quando chegaram as notícias, eu liguei no 6º Batalhão, Governador Valadares, e eles disseram: não, você não foi aprovado. E eu falei: oh, uau, era isso mesmo. Eu estava feliz de não ter sido aprovado. Era o que eu queria. Era o que o meu coração desejava. Aleluia. Era o que a minha alma ansiava. E aí eu fui passar um final de semana em Governador Valadares, de folga, e justamente no domingo liguei para o quartel Engenheiro Caldas, e por incrível que pareça, que me atendeu um cabo que a gente tinha lá, chamado Cabo Jesus, já partiu para a eternidade. E o Cabo Jesus me disse assim, eu liguei para ele dizendo: seu Cabo, eu estou ligando para saber qual é a minha escala a partir de amanhã, que era segunda-feira, iniciava um novo mês. Ele disse: não, você não tem escala aqui amanhã, você precisa vir aqui em Engenheiro Caldas ou arrumar um uniforme com algum colega seu de serviço em Valadares, uniforme de educação física, porque você passou no concurso para sargento e você precisa fazer o teste físico amanhã. Eu falei: não, eu não passei. Eu liguei, eles me deram a notícia que eu não tinha passado. Ele falou: não, você passou. Houve um engano lá e quase que você perdeu o seu curso, mas eles ligaram aqui hoje, dia de domingo. Eles ligaram aqui
E pediram para você ir para lá amanhã, eu fui em Gero Caldas, busquei uniforme, mas eu disse assim, não é isso que Deus quer para minha vida. Eu tenho certeza que eu passei como excedente. E eu me alimentei e disse, eu passei como excedente. Quando eu chegar lá e que eu ver que eu sou excedente, eu estou fora das vagas, eu não vou fazer o teste físico. Eu vou ficar reprovado na primeira prova física. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, 23 anos de idade. 62 quilos. Fazia todos os testes físicos, com exceção do abdominal, eu fazia todos os testes físicos com 100%. Não era problema para mim o teste físico. E eu pensei, quando eu chegar lá, eu sei que eu estou entre os excedentes, porque não é isso que Deus quer para a minha vida. Eu vou ser reprovado na primeira prova, que é a corrida de 2.400 metros. Eu não vou passar. Eu vou ficar para trás. Eu vou andar a corrida inteira para não ser disciplinado. Mas eu não vou passar. Aí quando eu cheguei no quartel, a primeira coisa que eu fiz foi ir no mural para conferir a minha colocação. Eu tinha concorrido a 60 vagas para Belo Horizonte. E eu era o 12º colocado. Eu falei, Deus, então é isso. Fiz. E quando eu estava para ir para Belo Horizonte, um pastor me disse, você não está indo para Belo Horizonte para fazer o curso de sargento. Fazer o curso de sargento foi uma forma que Deus arrumou para te levar para lá. Você está indo para lá porque Deus vai preparar você na sua vida ministerial. E eu fiz o curso durante o ano de 2000 e eu tinha certeza que eu voltaria no final de 2000. E eu tinha um colega, um amigo de infância de um político muito forte na nossa cidade, o governador Valadares, que era naquela época o secretário de habitação do estado. E era fácil para ele transferir um sargento no estado. E ele, o Dr. Ronaldo Perim, disse para o Levi, o meu amigo, fala com ele para fazer o curso. E no final ele me dá o nome e o número dele, que eu trago ele de volta para Valadares. Então eu pensei, no final de 2000 eu volto para governador Valadares. E eu fiquei o ano de 2001 inteiro tentando voltar e eu não conseguia. Eu não conseguia. E aí, um dia, final de 2001, eu fui na casa do Levi, lá em governador Valadares. E eu tive uma conversa muito séria com ele. Falei, Levi, político promete, não cumpre. Ele falou, não, antes o Perim quer realmente te transferir. É uma palavra dele comigo. Não é a palavra de um político, é a palavra de um amigo. E eu falei, então por que ele não consegue? Ele disse, eu não sei. Ele falou que não está conseguindo. E eu lembro que eu estava nervoso e falei com ele, olha, Levi, eu quero que você faça uma pergunta para o doutor Perim. Pergunta para ele, então, até quando eu vou ter que ficar em Belo Horizonte? E ele disse, eu perguntei para ele. Eu disse para ele, Perim, até quando o menino vai ter que ficar em Belo Horizonte? E ele me disse com essas palavras, diga para o menino que ele vai ter que ficar em Belo Horizonte até quando Deus quiser. E quando ele disse isso, eu lembrei da palavra do pastor que tinha me dito, Deus te levou para Belo Horizonte para te preparar para a sua vida ministerial. Então eu disse, eu vou fazer alguma coisa em 2002, janeiro de 2002. Eu comecei o seminário teológico, 4 anos de curso. Mas no meio do seminário teológico eu comecei a lecionar para o curso básico em teologia e depois fiz pós-graduação, enfim. Deus mudou todo o cenário. E mudou também o meu coração para estar no centro da vontade de Deus. Eu não vou continuar contando esse testemunho, porque vir para os Estados Unidos também, para pastorear, não estava nos meus planos. Não era o que eu queria. O pastor Lindonei sabe disso, que nós conversamos. Eu falei para ele quais eram os meus projetos. Estava tudo planejado, tudo certo. Mas o Senhor tem perícia em nos arrastar para um lugar que nós não queremos, mas é o lugar do centro da sua vontade. E eu aprendi a ter disposição mental para aquilo que Deus quer. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus. E se eu tiver investido a vida inteira em uma direção, mas Deus falar, não é aqui, eu quero que você mude a direção, eu estou disposto para dizer, ok, Deus, é isso que eu quero fazer, eu vou mudar a minha direção, porque o lugar que eu quero estar é no centro da vontade de Deus, é onde Deus quer. E eu quero te dizer esta noite, aprenda a ter uma disposição mental para aquilo que Deus quer, porque você pode estar no lugar errado, na hora errada, e lutando com Deus, contra aquilo que Deus realmente quer para a sua vida. Você pode estar planejando e vivendo, porque quando nós planejamos,
nós começamos a viver. Antes de acontecer, a gente começa a viver. Quando a gente planeja, a gente começa a viver o que a gente está planejando. E você pode estar planejando fora da vontade de Deus. O que é ter disposição? O que significa dispor? Ter, possuir. Podendo, portanto, fazer uso de. Dispor é ter. É possuir alguma coisa. É poder fazer uso daquilo que a gente tem. Isso é dispor. Dispor é colocar ou distribuir algo ou em ou algum lugar. Dispor é colocar ou distribuir. Eu quero que você guarde isso aqui. Dispor é colocar ou distribuir algo em ou em algum lugar. Quando eu disponho a minha vida para o Senhor, eu coloco a minha vida no lugar, no centro da vontade de Deus, no lugar que Deus quer. Isso é dispor a minha vida ao Senhor. Disposição significa uma ação ou resultado de dispor. É uma arrumação segundo essa ordem. É dispor algumas coisas segundo uma ordem. É uma ação, um resultado de dispor alguma coisa para alguém. Disposição, eu quero que você guarde essa definição aqui. Disposição é posição de algo em relação ao contexto, ao lugar em que está situado. Então, disposição é a nossa posição em relação ao que está acontecendo, ao contexto. Disposição é a nossa posição em relação ao lugar em que nós estamos situados. E se tem uma coisa que nós precisamos é ter disposição em relação à vontade de Deus para a nossa vida. Porque a vontade de Deus não é só o querer. Deus não é um ditador embebecido pelo prazer de dar ordem, não. Deus é um Deus que conhece a nossa vida e é um Pai amoroso que sabe onde é o melhor lugar para nós estarmos. Deus é um Deus que te ama e sabe que se você estiver no lugar errado, na hora errada, as piores coisas vão acontecer. Mas pode estar acontecendo as piores coisas, que se você estiver no lugar certo, na hora certa, o Senhor estará ao seu lado, o diabo não vai ter poder contra a sua vida e você vai prosperar naquilo que é a vontade de Deus. Então, disposição é isso, é a nossa posição. Agora, meus irmãos, o que é preciso para nós nos dispormos? 3 coisas são precisas para que nós realmente estejamos dispostos à vontade de Deus. A primeira coisa, sair do nosso comodismo. Eu abri a fala nessa noite falando de comodismo. Todo comodismo é prejudicial. Eu repito, todo comodismo nos limita. Todo comodismo impede o nosso crescimento. Todo comodismo limita a nossa visão. Todo comodismo rouba os nossos sonhos, nosso desejo de pensar, de crescer. Todo comodismo. Nós precisamos sair do comodismo. E ninguém consegue arrancar outra pessoa do comodismo. Nem Deus. Às vezes Deus gera situações. Às vezes Deus permite situações para nos tirar do comodismo. E nós estamos tão cômodos que nós ficamos, que nós não saímos. Irmãos, nós somos capazes. E eu vou dizer isso aqui não é uma palavra, não é um desabafo de pastor, nada disso, fiquem tranquilos. Eu ensinei a minha vida inteira que um líder não usa o púlpito para desabafar, para reclamar, não, para atingir alguém. Não. É por isso que nós temos, uma das primeiras coisas que eu pedi aqui foi para construir uma office na igreja. Porque quando a gente precisa, a gente vai para a office, vai conversar, lá é o lugar de tratarmos as coisas. Mas nós somos capazes de estar vivendo situações tensas, situações ruins, que na verdade é uma permissão de Deus para tirar a gente do comodismo, para arrancar a gente do lugar. É o Deus Pai amoroso dizendo assim, eu preciso te tirar daí.
Eu preciso, Deus já falou pela sua palavra, Deus já usou profetas, Deus já falou através de profecias ao longo da nossa vida, e às vezes as profecias passam pela nossa mente, vão embora, caem no esquecimento, e a gente fica no mesmo lugar. Aí Deus gera situações, permite situações, e são situações de Deus dizendo assim: eu quero que você acorde, eu quero te tirar deste lugar. E nós somos capazes de não sair do lugar, de ficar ali, de sofrer, e chegar para a igreja, para os irmãos, e falar: irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim, irmão. Essa semana, como eu disse, eu estava aqui orando a Deus, e o Senhor falou isso claramente ao meu coração. Nós não vamos deixar de orar, não. O chamado pastoral é isso mesmo, é isso mesmo. Quem realmente tem um chamado pastoral, quem ama as ovelhas, não desiste nunca. A gente não deixa de orar. Mas essa semana, enquanto eu estava orando aqui, o Senhor disse assim: você sabia que você pode estar aqui orando por pessoas que estão agora dormindo e poderiam estar aqui para orar? Você sabia? Todos os dias lá em casa a gente não dorme cedo. Às vezes eu chego em casa, se não tiver cuidado, a Gil tem que falar comigo: meu bem, tá bom, agora deixa o telefone, porque se ficar com o telefone na mão tem problema para resolver, coisas para responder para os irmãos. Isso é a vida pastoral, amém, glória a Deus, eu estou feliz por isso. E sei que os irmãos estão entendendo, eu não estou reclamando, eu já disse isso. Esse é o meu ofício pastoral, eu estou feliz pela formação pastoral, pelo que Deus está fazendo, glórias a Jesus. E hoje, como eu disse, Deus falou profundamente comigo. Fui dormir, era quase 1h da manhã, e aí hoje quando eu levantei às 5 da manhã, eu acordei sonhando alguma coisa, e acordei e pensei: meu Deus, eu perdi o horário. Aí quando eu olhei no telefone, o presbítero Cleber faltava 2 minutos para o telefone despertar, era 4h58. Aí eu já desliguei o despertador e falei: eu não posso nem sentar na cama, porque se eu sentar, eu vou dormir. Aí eu vim, mas agiu. E aqui na Broadway eu falei com ela: meu bem, eu estou indo hoje pela responsabilidade. Eu não queria ir. Eu estou muito cansado, muito exausto. E quando chegamos, nós fomos orando, o Espírito Santo foi renovando as minhas forças. O Espírito Santo foi renovando as minhas forças. E a Gil sabe que quando nós saímos, eu falei com ela: vim para a oração, é igual ir para a academia. Às vezes você vai desanimado, vai obrigado, você não quer ir, porque está cansado. Mas quem gosta de fazer exercício sabe que você faz, o organismo libera endorfina, dopamina, serotonina, e você termina uma sessão de exercício dizendo: que bom que eu vim, que bom que eu vim. Foi excelente ter vindo, aleluia. E hoje aqui, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me disse isso: você veio cansado. E é Deus que permite isso, para nos desafiar, não para Deus provar, não para provar nada para Deus, mas para provar para nós mesmos onde está o nosso coração, se nós realmente estamos dispostos para o centro da vontade de Deus. Aí quando Deus me disse: você sabia que você está orando aqui por pessoas que poderiam estar aqui, estão em casa e não vieram? Eu disse: Deus, eu sei, mas eu vou orar por eles, até que Deus os desperte para vir. Eu vou orar por eles, até que Deus os desperte de madrugada. Até que Deus incline o coração deles. Eu falei: eu vou orar por eles, até que o Senhor incline o coração deles para ti. Tem irmãos que chegaram aqui, oraram 20 minutos, chegaram aqui 5h30 e oraram até 5h50 e foram embora porque tinham que trabalhar. Mas eu disse: Deus, eu vou orar a ti, até que o Senhor incline o coração de cada um dos nossos irmãos, para que eles realmente estejam dispostos ao Senhor. E eu quero te dizer que talvez, eu digo isso como profeta de Deus para a tua vida, talvez a situação que você está vivendo é Deus quem permitiu, ou foi Deus que gerou, para te colocar diante dele em oração e te fazer ter uma experiência com ele que você nunca teve, para te fazer ser cheio do Espírito de uma forma que você nunca foi. Mas nós precisamos dispor o nosso coração, aleluia, aleluia. Temos que sair do comodismo para dispor o nosso coração. A segunda atitude que é necessária para dispor o nosso coração ao Senhor é perder a estabilidade.
Urama Hassai Andere Canture vai Abassai. Urama Ganture Quera Bahala Baixou. Não tem nada que nos faz estar diante de Deus mais do que perdermos a nossa estabilidade. Quando o pé está firme e a gente diz, eu sei onde eu estou, eu construí essa história. Eu construí essa história. Há mais de 20 anos, há quase 30 anos, eu vim construindo uma história de vida profissional e de vida financeira. Eu planejo a minha vida, irmãos, no mínimo para 10 anos para frente. Eu sempre faço planos, curto, médio e longo prazo. E trabalho, oro a Deus. Aos 19 anos, quando eu entrei na polícia, eu planejei a minha vida para os 49. E o que eu planejei para os 49 aconteceu aos 45. E aos 45, eu parei e planejei a minha vida para os 65 anos. Mas de vez em quando Deus vem e diz, não, está muito estável. Seu pé está muito firme naquilo que você planejou. Está tudo muito arrumadinho na sua mente, está tudo muito certo na sua cabeça. Eu preciso te tirar daí. Porque se eu não te tirar daí, você vai achar que é o seu braço. Se eu não te tirar daí, você vai achar que é a sua própria força e o nosso coração se envaidece. Sem que nós percebamos, eu aprendi isso com o pastor Edson Gonçalves, que pastoreou esta igreja por 9 meses. Ele um dia me disse, meu filho, o coração do homem, o homem se envaidece sem perceber. Aí Deus, de vez em quando, eu diz, não, está muito estável, está tudo muito certo, está tudo muito dentro do que você planejou. Não é que o plano estava errado, mas a gente começa a andar muito dono de nós, dono da nossa razão, e dizer, vai dar tudo certo, eu planejei, uau, que bom que eu sou, eu fiz o projeto, eu sempre planejo com a margem de erro. Eu acabei de dizer que eu tenho planos para os 65 anos, mas na verdade é para atingir aos 60. Daqui a 12 anos e poucos meses. E geralmente, o Senhor me faz atingir as metas antes do tempo. Como eu disse, porque eu planejei para os 49, chegou aos 45, 4 anos antes. Aí o Senhor olha no meio do processo e diz, não, está tudo muito estável. Eu vou tirar a sua estabilidade. Oh, e quando Deus tira a nossa estabilidade? Às vezes, um homem como eu, quase 48 anos de idade, quase 48 anos de crente, 32 anos de ministério, 26 anos de ordenação eclesiástica. Aí quando a gente pensa, não, está tudo certo, tudo no controle. Deus tira a nossa estabilidade e faz a gente sentir uma criança. Faz a gente se sentir um menino. Aleluia, uma criança. Que o pai coloca num lugar alto e fala, pula que o papai vai te segurar. E a gente não tem outra opção a não ser nos lançar nos braços de Deus. E dizer, eu sei que eu estou no centro da tua vontade. E foi o Senhor quem tirou a minha estabilidade. Mesmo perdendo a estabilidade, eu não perdi a sensibilidade. Estabilidade a gente perde, mas sensibilidade para perceber qual é a vontade de Deus, não. E a gente diz, eu vou me lançar, eu vou me jogar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei como o Senhor vai direcionar o dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero te dizer nesta noite que aquilo que você já viveu com Deus não é o melhor que Deus tem para você. Deus ainda tem o melhor para a sua vida, mas tudo que você já viveu com Deus é suficiente para te fazer acreditar na vontade de Deus, na centralidade daquilo que Deus quer para a sua vida. Tudo que você já viveu com Deus, o melhor de Deus você ainda não viveu. Mas o que você já viveu com Deus é suficiente para te fazer ter a certeza. Ele está no controle. Então saia da estabilidade. Saia dessa estabilidade. Saia dessa plataforma que você mesmo construiu.
Eu sinto uma unção profética de Deus aqui nesta noite. Saia desta plataforma que você mesmo construiu, dizendo, pronto, alcancei. Não é isso que Deus quer para você. Pastor, mas eu estou no caminho errado. Não, você não está no caminho errado. Você só está na plataforma errada. Está muito seguro de si. Está muito seguro, acreditando que foi o teu braço, a tua força, foi o teu planejamento. Eu cheguei na América e tomei as melhores decisões. Ok, você tomou, mas você está muito seguro de si. Deus quer tirar a sua estabilidade para você se lançar nos braços dele e como filho nos braços do Pai, deleitar-se na presença de Deus, olhar nos olhos do Pai e dizer, que bom que o Senhor está aqui. Eu precisava sentir isso de novo, perceber a tua graça, perceber a tua presença, perceber que a ação do Senhor está sobre a nossa vida. A gente precisa disso, irmãos. Ontem eu conversei com o Benhu, acho que foi ontem, uns 40 minutos, falando de algumas situações aqui. Ele falou, papai, eu falei, Deus está no controle. Deus está no controle. O dia que a Axa, nossa filha mais velha, falou comigo, se fosse o senhor, nessa altura do campeonato, eu não ia para os Estados Unidos. O senhor está com a vida estabilizada aqui. Eu disse, mas eu preciso ir para o centro da vontade de Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu não tenho medo. Aleluia. Eu não tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho confiança, aleluia. Eu tenho confiança. Eu sei que foi o Senhor quem gerou tudo o que aconteceu. Eu sei que foi a mão do Senhor que fez. Eu tenho a minha consciência tranquila que não houve minha intervenção. Não houve intervenção de homem. Foi o Senhor quem gerou todas as coisas. Aleluia. Eu tenho confiança de andar com a cabeça erguida dizendo, eu perdi a estabilidade, mas eu não perdi a confiança. Eu continuo no centro da vontade de Deus. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. E eu quero te convidar nessa noite a ir para o centro da vontade de Deus. Ainda que seja um lugar mais estável. Ainda que seja um mar mais agitado. Ainda que seja um lugar como areia movediça. Esteja no centro da vontade de Deus. Se é lá que Deus te quer, vai para o centro da vontade de Deus. Em terceiro lugar, para dispor o nosso coração, nós precisamos determinar novas atitudes. Pastor, mas o que eu faço? Eu aprendi uma coisa com a Gil. Se o que você está fazendo não está dando certo, só de não fazer a mesma coisa, você já está fazendo muita coisa. Só de parar de fazer o que você está fazendo e não está dando certo, você já está fazendo muita coisa. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor Daniel, pastor, eu pedi a Deus, estou orando a Deus, esperando uma resposta de Deus para uma situação, mas Deus não me respondeu. O que é que o senhor me disse? Falei com ela, evangelista Cristiano, a senhora está doida? A senhora está orando para Deus responder. Deus não respondeu nada para a senhora, e a senhora quer que eu respondo? Continua no lugar que a senhora está e Deus vai lhe responder. Deus vai lhe responder. Nós precisamos tomar novas atitudes, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo aqui na nossa igreja de novas atitudes. De novas atitudes. Eu tenho visto isso na vida dos adolescentes. Tenho visto isso na vida das crianças. Tenho visto isso na vida dos jovens, das irmãs, dos obreiros. Você não pode perder esta oportunidade. Não sou eu, pastor. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Tem a ver com o que Deus está gerando, irmãos. Tem a ver com o que Deus está fazendo. Nós precisamos tomar novas atitudes. Aleluia. Em Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Eu não vou ler o texto todo, mas lá no versículo 10 a Bíblia diz, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos.
Esdras estava na Babilônia, ele dispôs o coração para Deus. Ele estava confortável na Babilônia, mas Jerusalém precisava ser reconstruída. E ele saiu do seu conforto e disse, eu vou para lá, tem algo a fazer lá. Eu sei que a situação não está fácil, mas o meu coração está disposto para Deus. O meu coração está disposto para cumprir os estatutos de Deus. E o meu coração está disposto para ensinar os estatutos. Antes de cumprir os estatutos, a gente tem que ensinar. Esdras dispôs o coração para cumprir os estatutos de Deus. Em Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 20, é um texto muito conhecido. Nós lemos muito para jovens e adolescentes até. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe desse, que lhe concedesse não se contaminar. Daniel tinha manjares do rei. Ele já estava na Babilônia, longe da sua terra, longe da sua família. Eles já tinham mudado o seu nome. Tiraram Daniel da sua terra, arrancaram ele da sua casa, mudaram o seu nome, mas não mudaram o seu caráter. No capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como de costume. Do mesmo jeito que ele orava que ele orava em Israel, em Jerusalém, ele orava na Babilônia. Daniel assentou no seu coração não contaminar. Ele disse, não, eu não vou contaminar. Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 18. E no versículo 18 o texto diz, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as nossas mãos para a boa obra. O povo ouviu Neemias falar de como Deus havia falado ao seu coração e do que Deus havia feito com ele. E o povo dispôs as suas mãos para a obra. O povo ouviu o que Neemias havia dito e disse, não, então vamos fazer. Enquanto eu estava aqui e nessa instabilidade que essa mudança de cadeira gerou hoje aqui, gerou instabilidade para mim também. No meu coração, eu passei, fui ali para trás, meu coração ali para trás, hoje é para trás, mas é ali para frente. Hoje é para trás ali. E o meu coração disparado. E o presbítero Kleber Nelson deu oportunidade para o pastor Lindomei. E ele leu Atos. E falou sobre o que Paulo disse. E ele disse, Paulo, ele tinha um objetivo. E o Senhor disse ao meu coração, é isto mesmo. Então o Senhor trouxe o texto de Atos, capítulo 20, versículo 24, em meu coração. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, o que a disposição gera em nós, irmãos? Novo ânimo. Novo ânimo. Tiago, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 4, versículo 8 ao 10. Principalmente o versículo 8. Deus fala pessoas de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Ânimo vacilante, mente dupla, incerto, duvidoso, de interesse dividido. Gente que não consegue pensar uma coisa só. Gente que uma hora está fervoroso demais, outra hora já está frio demais. Gente que uma hora quer orar o dia inteiro e outra hora não quer mais nem servir ao Senhor. Gente que está animado porque sabe que está no centro da vontade de Deus e de repente ouve alguém falar alguma coisa e começa a se desanimar. Não, o Senhor não nos chamou para isso. Nós precisamos recobrar ânimo e ter a certeza, o Deus que nos chamou é o Deus que nos anima. Quando não tiver uma palavra do pastor, quando não tiver a palavra de um profeta, quando a gente abrir a Bíblia e parece que nenhum versículo fala ao nosso coração, a presença do Espírito Santo nos consola e nos diz, você está no centro da minha vontade, só continue, não pare, recobre o teu ânimo, tenha ânimo, tenha bom ânimo. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar.
Ainda, disse Davi, ainda que um exército se levantasse contra mim, de nada eu temeria. Aleluia, pode levantar o inferno inteiro, pode levantar pessoas usadas pelo inimigo, ou usadas pela sua própria mente humana, traiçoeira. Nós temos confiança no que o Senhor nos chamou para fazer. Nós permaneceremos de pé. A palavra de Deus permanece viva, e Ele diz: esforça, tenha bom ânimo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Nós não desanimamos. Nós não desanimamos. Porque a disposição gera em nós novas perspectivas. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala dos dons espirituais. Aí quando chega no versículo 30, ele encerra falando dos dons espirituais, e ele diz assim no versículo 31, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Quando a gente pensa que os dons espirituais é tudo, aí Paulo fala, tem um caminho novo. Tem um caminho mais excelente. E a partir do capítulo 13, porque no versículo 31 ele fala que mostra um caminho mais excelente. E a partir do versículo 13, Paulo começa a falar sobre o amor. O amor. Sabe qual é o caminho mais excelente? Sabe qual é sempre o caminho novo? O amor. O amor sempre gera coisas novas. O amor. Amor por almas. Amor pelo Senhor. Amor por nós mesmos. Amor pela família. Amor pela igreja. Amor. Não deixa o teu amor esfriar. Não deixa o teu amor esfriar. Aleluia. Não deixa o teu amor esfriar. Aconteça o que acontecer, não deixa o teu amor esfriar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, o amor jamais acaba. Havendo línguas cessarão, havendo profecia cessarão, mas o amor jamais acaba. Aleluia. Ore a Deus e diga, dá mais amor, Senhor. Derrama mais amor no meu coração. Aleluia. Derrama mais amor por quem me persegue. Derrama mais amor por quem fala mal. Derrama mais amor pelas almas. Derrama mais amor por aqueles que eu não deveria amar. Amor, 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 aleluia. Amor, derrama mais amor por um filho rebelde. Aleluia. Eu lembro quando o meu saiu de casa, eu pensei, agora eu não vou mais amá-lo. Eu vou deixá-lo para lá. Mas um dia eu entrei no quarto dele, assentei, e o Senhor me fez chorar com um sentimento de luto. E o Senhor me disse, você não vai deixar de amá-lo. Ele é seu filho. Ele está fazendo aquilo que você não quer, mas ele é seu filho. E Deus gerou amor em meu coração. E eu comecei a amar o Benhu e ligar para ele, eu te amo. Eu te amo. Um dia eu disse para ele, meu filho, eu consigo amar sabendo que você não quer ser crente. Eu consigo amar sabendo que você está fumando maconha. Eu consigo amar você sabendo que você saiu de casa. Eu consigo amar sabendo que você não quer que eu interfira na sua vida. Deus virou o quadro. Por causa do amor, Deus virou o quadro. O meio largou a maconha, casou com a namorada, está estudando medicina na Bolívia, onde nós conversamos 40 minutos, uma conversa que talvez poderia ser ríspida há algum tempo atrás. Foi uma conversa agradável. E ele acabou dizendo, eu entendo o Senhor, papai. Amor, amor, amor. Ame, ame. Quanto mais amor, mais protegido o teu coração vai estar. Por fim, eu quero convidar o grupo de louvor aqui ao meu lado direito, por favor. Por fim, a disposição mental, além de gerar novo ânimo, novas perspectivas, ela gera novos aprendizados. Novos aprendizados. Isaías, no capítulo 43 de Isaías, nos versículos 18 e 19, e eu tomo o versículo 19. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. E antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus ainda tem muita coisa a nos ensinar. Quando nós temos uma nova disposição mental, a nossa mente começa a operar. A nossa mente começa a operar
na sintonia do céu. E na sintonia do céu, a nossa mente consegue gerar. Provérbios capítulo 23, versículos 6 e 7. Versículo 7, principalmente diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. As imaginações do seu coração são capazes de te tornar naquilo que você imagina. Se você imaginar e curtir coisas ruins, é isso que você vai se tornar. Mas se as imaginações do seu coração estiverem dentro da proposta do Senhor, é isto que vai acontecer. Sabe o que o Senhor me disse? Diante das instabilidades, da simples troca de cadeira, o Senhor me disse assim: diga ao meu povo, que assim como sair do lugar de costume e estar num lugar diferente causa tanta instabilidade, este é o sentimento que eu sinto com alguns que já não estão no lugar onde eu esperava que eles estivessem. O que nós sentimos de instabilidade. Gênesis mostra um Deus no Éden, que chega no lugar onde o homem e a mulher estavam todo dia, para conversar com eles, e eles não estavam lá. Então Deus os procura. Como que dizendo, era aqui que você deveria estar, Adão. Eu vim no lugar que eu te deixei. Eu vim no lugar que você deveria estar e não te encontrei, Adão. Onde está você? E aí está um antropopatismo que atribui sentimentos humanos a Deus. É como se Deus sentisse uma frustração. É como se Deus percebesse, ele não está lá. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Fiquem tranquilos que no próximo culto as cadeiras estarão no lugar de novo. Mas hoje era necessário que Deus movesse o nosso coração. Era necessário que Deus tirasse a nossa estabilidade. Era necessário que Deus nos fizesse escolher um lugar diferente. Era necessário que Deus não deixasse a gente entrar por essas portas e irem para o mesmo lugar, porque não é isso que Deus quer. Chega de mesmice, chega da mesma coisa. Em nome de Jesus, como pastor desta igreja, eu declaro: chega das mesmas coisas, chega de mesmices, chega de chegar diante de Deus como uma reza, como lugar de todo dia, como se a gente já soubesse como fazer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente venha para cá quebrantado, dizendo: seja onde o Senhor quiser que eu me assente, haja o que houver, seja o que o Senhor quiser falar, é isso que eu quero. Chega de ficar empurradinho, porque alguma coisa que você não gostaria que mudasse, mudou. Esta é uma vontade de Deus para a nossa vida. Ele tira a nossa estabilidade para nos ensinar coisas novas. Eu sou um homem que estou vivendo um tempo de instabilidade de Deus, não instabilidade espiritual, mas instabilidade de Deus, e Deus está gerando coisas novas na minha vida. Há um pastor que está sendo gerado, há um homem novo que está sendo gerado. Deus está gerando coisas novas na minha casa. Deus está gerando uma esposa nova, uma mulher nova. Deus está gerando uma personalidade nova na minha esposa. Deus está gerando uma filha nova na Débora. Deus está gerando coisas novas em nós, e é isso que nós precisamos. Oregandara basura.